eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui prontos e prontas para mais uma aula de ciências. E aí, vocês estão preparados? Vocês estão preparadas? Hoje nós iremos conversar sobre os solos e a sua importância. Além disso, por que nós devemos preservar os solos? Enfim, qual a importância dos solos para a vida na Terra? E aí a gente vai conversar sobre os tipos, sobre a constituição do solo e muita coisa nessa aula de hoje. E eu quero que vocês fiquem aí acompanhando. Vocês estão vendo que no cantinho da tela já está aí a nossa amiga Raquel fazendo interpretação de Libras dessa aula, deixando ela mais acessível para todo mundo. Então vamos juntos conversar sobre o solo e eu já começo com uma pergunta para vocês aí. Uma pergunta não, é uma afirmação. O solo é importante para todos os seres vivos. Eita, então não é só para a vida humana. O solo ele é importante para os seres vivos no geral. E aí nós vamos entender por quê. Eu já começo essa aula falando sobre essa importância do solo para os seres vivos. E claro, já trago algumas imagens para a gente perceber que quando o solo ele é preservado, quando nós conseguimos cuidar bem da nossa natureza, nós temos a oportunidade de presenciar imagens como essa que vocês estão vendo aí. Presenciar imagens da natureza viva, preservada, que infelizmente algumas pessoas ainda não têm essa consciência e degradam o meio ambiente a partir de várias ações. Mas é importante a gente estar sempre pensando na preservação. E aí quando a gente pensa no solo, é a fauna, é a flora, todo um conjunto que é importante para a vida na Terra. E aí, claro, a gente precisa conviver de forma harmoniosa. O solo, a natureza, ela vai existir, mas nós também temos as nossas necessidades. O ser humano também tem a necessidade, por exemplo, de construir moradias, de abrir estradas. E como nós podemos atender às nossas necessidades, mas também sem degradar o meio ambiente? Então a gente deve pensar dessa forma. E aí essa harmonia ela é necessária. Então nós temos paisagens, nós temos a natureza e o solo também a importância onde nós estamos morando, né? Onde a gente constrói a nossa moradia. Então o solo, além dessa plantação que vocês estão vendo aí, né? Grandiosa, plantações e mais plantações, o solo ele precisa estar preservado para isso. Ele também serve aí como um local, um espaço onde nós construímos aí as nossas moradias. E aí, seguindo aí na leitura, diz assim, fornecimento, a importância do solo, ele fornece nutrientes aí, o fornecimento de nutrientes. O solo é fonte desses nutrientes para as plantas e é essencial para a agricultura. É a partir da produção agrícola que o homem produz grande parte dos seus alimentos. Então, grande parte dos nossos alimentos vem do solo. Então, por isso, claro que a gente precisa preservá-lo. Quando a gente chega num determinado local, na nossa casa mesmo, algumas pessoas já estão fazendo isso, fazendo pequenas hortas, né? Plantando algumas coisas ali no seu quintal, ou em alguns jarros, em jardins suspensos, às vezes na varanda. E a gente, quando vai fazer isso, uma das coisas que nós procuramos é justamente um solo fértil. E, claro, onde nós vamos ter a possibilidade, dependendo da sua planta, um solo que seja fértil e que tenha uma certa umidade também. Não pode ser um solo totalmente seco. Mesmo que você utilize, mesmo que você plante ou cultive plantas que não gostam de tanta água assim, mas vai chegar um determinado momento que você vai precisar regar. E mesmo que ela sobreviva muito tempo sem água, como os cactos, por exemplo, como as palmas, mas vai chegar um determinado momento que você precisa irrigar. Então ela é importante, o solo vai ser importante. Então, além de nutrientes, nós temos aí a alimentação das pessoas e animais. E todos isso que vocês estão vendo aí na imagem, vem a partir do solo. Nós vamos plantar, seja as verduras, os legumes, as frutas, vem a partir das plantas que estão sobrevivendo lá, claro, no solo. E aí é muito comum nós
quando pensarmos em natureza, né, quando a gente pensa no solo, na natureza, na preservação, eu sempre lembro e gosto de trazer o exemplo das comunidades, das aldeias indígenas. Os indígenas, eles têm um grande ensinamento a passar para a gente, que é justamente esse contato em harmonia com a natureza, viver em harmonia com a natureza, plantar, comer, aproveitar toda essa riqueza da melhor forma, mas sem degradar, sem destruir o meio ambiente. Então isso é muito importante para a gente e não só para os seres humanos. Os animais também precisam de um solo fértil para que as plantas cresçam. E aí vocês estão vendo o exemplo aí dessa vaca no pasto e que ela possa se alimentar. Se o solo aí ele não é fértil, se a gente não consegue plantar nada nesse solo, as plantas não vão crescer, os animais não vão se alimentar e a gente também vai acabar sofrendo com isso, porque nós, além de nos alimentarmos do solo ali, das plantas que são plantadas ali, nós também temos a alimentação que vem dos animais, a carne bovina, o leite, por exemplo. Ou seja, existe um ciclo, existe uma dependência entre os animais, entre a natureza. Tudo precisa estar em harmonia para que tudo corra bem, para que todo mundo consiga viver tranquilamente. E claro, além de todo esse conjunto, a gente também utiliza o solo na construção e a urbanização. Nas nossas cidades, e esse processo de construção e urbanização também precisa ser pensado, ser projetado da maneira que não vá agredir o meio ambiente. Quando nós construímos nossas casas, quando conjuntos residenciais são construídos, todas as pessoas que vão morar ali, todo esse processo de urbanização vai gerar consequência para o meio ambiente. Então precisa ter o saneamento básico, precisa ter o descarte dos resíduos, dos lixos que as pessoas vão produzir no local correto, precisa ter a coleta seletiva. Então tudo precisa ser pensado para que no futuro as próximas gerações não sofram tanto com a degradação aí do meio ambiente. Então, todo esse processo, toda essa construção, tudo isso que nós vemos no dia a dia e até nas grandes cidades, se você circular aqui pelo centro do Recife ou em bairros próximos aqui do centro do Recife, você vai perceber que existem muitas áreas construídas, existem áreas verdes e também existem áreas de construção, ou seja, o ser humano ele está sempre transformando a paisagem, o ser humano ele está sempre transformando a natureza, transformando os espaços em que ele vai habitar. Então, se você circular, por exemplo, ali próximo à Praça do Marco Zero, você vai perceber que já tem uma construção gigantesca, que é o terminal marítimo. Se você vai um pouquinho mais para frente, já tem outros centros, um centro comercial enorme que está sendo construído. Então, a paisagem está se modificando. E essa modificação da paisagem, nesse processo de modificação da paisagem, a gente precisa pensar como essa paisagem que vai ser construída, como que isso vai afetar ou não o meio ambiente. Então a gente precisa estar sempre pensando dessa forma, porque as cidades elas não param de crescer, elas estão se movimentando o tempo todo. E elas vão crescer onde? No solo. Se eu penso na cidade como essa imagem que vocês estão vendo aí, nessa cidade gigantesca, áreas e áreas construídas, essa construção, muitas vezes, o que é que acontece? Nós vamos ter aí a presença de várias casas, prédios, e o solo ele vai ficando cada vez mais preenchido ali o seu espaço. As áreas verdes vão sendo tomadas, e quanto mais a cidade cresce, e quanto menos áreas verdes, a gente vai sentir, por exemplo, calor intenso, né? E a gente sente esse exemplo numa coisa muito simples. Se você estiver aqui no centro do Recife e você sair um pouquinho e chegar lá no Parque 13 de Maio, você já vai perceber que o clima ele é diferente, porque tem uma área verde maior. Então é importante pensar dessa forma também, de preservar as áreas verdes. E é importante para a gente. Mas infelizmente, não é bem assim que acontece muitas vezes. Vai se construindo de forma desenfreada, sem pensar em como essa construção pode afetar aí o solo, por exemplo, pode afetar o meio ambiente. E aí, quando a gente pensa no solo, eles são formados aí por 4 elementos básicos. Claro, quando a gente pensa no solo, vai ter suas variações, dependendo de região. Se eu
chegar numa área aqui do bairro, em qualquer bairro aqui da cidade do Recife, e for analisar o solo, e encaminhar aqui para o interior do estado, o sertão de Pernambuco, nós vamos também encontrar solos diferenciados, materiais diferenciados. Porém, nós temos aí elementos básicos que vão estar presentes. Um deles é a água. Claro que para que a gente tenha, por exemplo, uma plantação, para que você esteja aí na sua casa, você tem um quintal grande, você quer plantar algumas hortaliças, por exemplo, você vai precisar desse elemento aí. Uma hora ou outra, em determinado momento, em maior ou menor em quantidade, dependendo, claro, do que você vai plantar, mas vai precisar da água. O que mais que nós encontramos aí no solo? A gente pensa que não, mas o solo, ele precisa ter as suas correntes de ar. Também precisa circular. Quando ele está muito seco, quando ele está muito fechado, a gente não vai conseguir, por exemplo, ter, utilizando o exemplo das plantações, um solo fértil se ele não tem água, se ele não tem ar. Inclusive, tem alguns animais que são essenciais para que se tenha no solo, para que passe-se correntes de ar. A gente precisa ter a matéria orgânica também no solo. Então, restos de folha, alimentos, e isso acontece de forma natural na natureza. Nas florestas, nas matas, quando você estiver andando numa floresta, numa mata, você vai perceber que o solo tem restos de folhas, folhas secas, galhos, animais que já morreram também, toda essa matéria orgânica que vai ser importante também para nutrir o solo. E, claro, os minerais. Minerais também vão fazer parte, muitas vezes, que se mostram ali na natureza como um formato mais conhecido como as rochas. Muitas dessas rochas são os que a gente chama de aí, minerais. Esses elementos juntos formam aí o que nós conhecemos por solo. E claro, dependendo do tipo de rocha, pode haver mais ou menos minerais. Sendo assim, os solos podem ter cores diferentes, serem mais argilosos, arenosos, mais férteis ou não. E aí, claro, quando nós percebemos que o solo ele tem mais matéria orgânica, ele geralmente tem a cor mais escura. E é esse solo que apresenta muita matéria orgânica que as pessoas geralmente utilizam para plantar. Colocar lá nos seus jarrinhos, você vai perceber que o solo ele vai ser rico, justamente ele vai ter essa matéria orgânica, ele vai estar mais escuro, o humus. E é diferente quando nós vamos para um sertão, uma área mais arenosa, seca, nós vamos perceber que o solo ali ele vai ter uma cor mais da cor marrom, né? E, claro, vai ter menos água, mais seco, ou seja, o que torna aí o processo de crescimento aí das plantas mais difícil. E é isso. O clima do local, e aí, claro, nós temos essa formação do solo, mas o clima do local, a matéria orgânica, a temperatura, o tipo de vegetação exerce total influência sobre o solo. Então, se nós estamos numa região mais quente, com pouca água, poucas chuvas, períodos de estiagens, um período de estiagem muito longo, o solo ele vai ser mais seco. Ele também vai refletir isso. Se você vai para uma mata fechada, onde nós temos aí um clima mais úmido, a presença de água, o solo ele já vai apresentar outras características, ou seja, fatores externos também influenciam aí na formação do solo. E aí, quando a gente pensa, o solo arenoso tem as suas características. Absorve muito a água, seca rapidamente e pouco recomendado para a prática agrária. Ou seja, se ele seca, ele absorve muita água, mas seca rapidamente, vai ser um solo que não vai ser aconselhado aí para essa prática agrária. E, professor, eu estou vendo aqui essa imagem, me lembra umas dunas, me lembra a praia. Pronto, é aquele solo, sim, é um solo que é arenoso, ele absorve a água, mas seca muito rápido. E um grande exemplo disso seria ali, se você for para a praia, e você estiver pisando ali na areia da praia, e chega num local onde a faixa de água bate, né? A faixa de água ali encosta ali. Mas se aquela água do mar já não chega ali e passa algum tempo, o que acontece? Aquele solo ali ele vai secar rapidamente.
E aí, claro, se não absorve tanta água, se é só rico em um solo arenoso ali, claro, seria difícil a gente fazer uma plantação. E aí eu tenho o exemplo para a gente aí, que esse solo arenoso é o que a gente encontra aí nas orlas. Se você for andar ali na orla de Boa Viagem, você vai ter esse exemplo do que é o solo arenoso. E aí, por ser arenoso, pouca prática agrária, nós vamos encontrar desertos, regiões onde tem pouca vegetação, porque ele não vai ser um solo propício para que a gente tenha aí a vegetação, as plantas. Inclusive, esse solo aí, para quem está acompanhando a Copa, é um solo também muito comum lá no Catar. Tem áreas desérticas lá, solo muito seco, período de estiagem longa, calor. Argiloso, retém mais água e nutrientes. Quando chove, se enche de água. Ficam secos e duros no verão. Pouco recomendado também para a prática agrária. Esse argiloso é o solo que as pessoas utilizam, coloquei o exemplo, para construir, né, artefatos, artesanato. Ele é um solo que a gente vai conseguir reter água, mas ele seca rapidamente e vai ficar duro. Fica duro e as pessoas utilizam para fazer esses artefatos aí. E aí eu trago um exemplo comum que a gente encontra aí no sertão do nosso Nordeste aqui, é áreas como essa, seca, o solo que não retém muita água, ele vai secando, ele fica todo rachado, como vocês estão vendo aí na imagem. Solos são vários tipos e cada um desse, uma determinada região, cada um desse vai ser comum numa determinada área e, claro, vai influenciar também na vida das pessoas, no modo de vida das pessoas. E aí nós temos o orgânico ou humoso, materiais orgânicos em decomposição, além de areia e argila. É um solo escuro, muito fértil, justamente por ter material orgânico, e muito utilizado na produção agrícola. Claro, se ele é fértil, obviamente vai ser um solo onde as pessoas vão utilizar para produzir. E aí eu trago o exemplo, vocês já estão vendo aí a cor mais escura. E a gente já por essa imagem, mesmo sem poder tocar, né, mesmo sem ter a experiência sensorial de pegar no solo, mas a gente já consegue perceber que esse daí tem mais umidade do que aquele solo arenoso, né, do que a areia ali da praia. Esse sim é um solo que vai ser propício a gente fazer a plantação. E o que vai facilitar esse processo de circulação do ar, essas minhocas aí, pois é, elas, quando estão circulando por dentro do solo, elas criam ali como se fossem tubulações, vamos dizer assim, onde também o ar vai estar passando por esse solo. Então, ar, água, e aí, claro, esse solo sim é um solo que vai ser rico, que vai ser um solo fértil. Agora, você sabe que solos são fracos e estéreis? A gente já deu algumas dicas aqui, né? Equilíbrio entre os elementos: argila, areia, matéria orgânica, ar e água. Então a gente precisa ter um equilíbrio nesses materiais. Se tem muita água, não vai ser legal. Se tem muita areia, também não é legal. Então a gente precisa ter sempre um equilíbrio. Se é um solo muito argiloso, também a gente não consegue. Mas quando tem de forma equilibrada essas quantidades, nós vamos sim ter um solo fértil. E claro, nós temos aí a poluição, que vai ser algo também que vai fazer com que esses solos eles não sejam férteis. Então, a morte de plantas e animais, alteração na qualidade da água, doenças, isso vai causar aí, claro, para a vida humana prejuízos e que a gente precisa realmente pensar no descarte correto dos lixos, do resíduo que é produzido para que esse solo ele esteja sempre fértil e, claro, a gente consiga extrair tudo que há de bom. Agora, claro, se as pessoas não pensarem e continuarem, por exemplo, descartando o lixo de forma incorreta, nós vamos ter aí falhas nesse nosso sistema que deve ser benefícios para todo mundo, mas se não tiver, se a gente não pensar, a gente vai acabar realmente cada vez mais degradando e destruindo. E agora, para encerrar, vamos só
ler junto comigo esse texto aí. Ó. O resíduo sólido produzido pelo homem jogado por causa da poluição, a contaminação do solo traz doenças, verminoses, intoxicação. Não jogue no chão e procure alternativas para condicionar resíduos consumidos por você. Então o solo é importante para a gente, nós extraímos benefícios como as plantações, para a gente, para os animais, para a natureza como um todo. E para que ele esteja sempre preservado, uma das ações que a gente pode fazer é jogar o lixo no lixo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pensem sempre na preservação. Preservar. A gente precisa sempre levar essa mensagem para outras pessoas também. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.